Este é sempre um dia muito especial e é com grande emoção que estamos aqui neste dia de celebração da ceia do Senhor, porque iremos partir o pão, lembrando que o meu Mestre, o meu Cristo, o meu Salvador, foi o primeiro que partiu o pão. E ele partiu o pão com aquele simbolismo tão belo de que era o seu corpo, o símbolo do seu corpo estava ali. De tal maneira, nós nos sentimos sempre emocionados, que nos recordamos de um conselho que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, que vissem as suas mãos. Era importante para eles contemplarem as mãos daquele Salvador. Eram mãos que tinham marcas, e marcas de extraordinária beleza, de grande significado. Eram marcas do seu amor, eram marcas do seu sacrifício. Por isso era necessário que os discípulos contemplassem as mãos do Mestre, porque elas falavam profundamente ao seu coração. Houve um homem que foi conquistador do mundo de então, chamado Alexandre, era rei da Macedónia. Ele fez um pedido estranho. Ele quis que, ao morrer, as suas mãos estivessem fora do seu esquife, para que todo o seu povo visse que as suas mãos estavam vazias, que ele partia com mãos vazias. Meus irmãos, não foi assim com Jesus. Ele partiu com mãos cheias de amor. Ele partiu com mãos que tinham riquezas incomensuráveis, que todos nós devemos ver. E esta manhã podemos ver muito brevemente, lendo o trecho sagrado em Lucas, no capítulo 24, quando a palavra do Senhor nos diz, no verso 36, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos. Mostrou-lhes as mãos. Eles viram as mãos do Mestre. Que viram eles, meus irmãos? Que vemos nós nas mãos do nosso Mestre? O que é que podemos contemplar naquelas mãos, senão o seu tão grande amor para conosco, a sua tão grande misericórdia? Mas há muitas outras coisas que nós podíamos ver
e que certamente nos são úteis para que consideremos o Mestre e o sigamos, porque temos de seguir a Jesus. As mãos de Jesus eram mãos de trabalho. A palavra do Senhor nos relata que Jesus trabalhava com José. Ele era carpinteiro, pegou muitas vezes no martelo, na enxó, na madeira. Muitas vezes ele teve que fazer um trabalho duro, pesado. Realmente, ele não tinha a beleza que alguns hoje querem dizer que ele possuía. Recentemente foi feito um filme, a Bíblia, e o ator que representava Jesus foi um ator português. Curiosamente, ele foi entrevistado por uma grande cadeia de televisão nos Estados Unidos da América do Norte, e aquilo que se exaltou naquela figura, que era a figura de Jesus, nesse autor português, é a sua beleza física. Mas não foi assim com o nosso Mestre. A beleza de Jesus era muito mais extraordinária. Era uma beleza espiritual. Aliás, o profeta diz que nós não víamos beleza nenhuma para que o desejássemos, porque era um homem rude, experimentado nos trabalhos. As suas mãos, pois, eram mãos que se esforçavam. Meus irmãos, nós precisamos de ter mãos que trabalham, sobretudo neste tempo, quando há tanta necessidade, quando precisamos tanto que alguém faça alguma coisa. Nós somos chamados para trabalhar, para realizar uma obra, para cumprir uma missão. E Jesus cumpria a sua missão. Ele fazia um trabalho perfeito. Ele procurava servir da melhor forma a sua comunidade. Lembro-me que quando fui pastor em Leiria, eu muitas vezes recebia pedidos da comunidade daquela cidade para que lhes indicássemos alguém da igreja que pudesse realizar um trabalho, porque consideravam os membros da igreja como as pessoas mais fiéis, que realmente eram honestas, eram dignas, que eram, segundo eles, os melhores trabalhadores que possuíam nas suas fábricas, no seu comércio, porque eram membros da igreja. Que grande responsabilidade, meus irmãos, quando nós somos chamados a realizar uma obra, um trabalho, e com esse trabalho damos testemunho da nossa fé, que de facto demonstramos com atos que a nossa fé é autêntica, é verdadeira e que se transmite em tudo quanto fazemos, porque o que fazemos, fazemo-lo como ao Senhor. Eram assim as mãos do meu Mestre. Eram mãos que trabalhavam, mas que trabalhavam de coração, com toda a honestidade e na sinceridade maior que havia na sua alma. Mas as mãos do meu Mestre eram mais do que isso. E eram, sobretudo, mãos que acarinhavam. Meus irmãos, quando nós nos lembramos que Jesus recebia os meninos, as criancinhas, e que os aconchegava, nós temos de pensar, temos de refletir que realmente as mãos de Jesus
o nosso Salvador eram mãos de carinho. E não apenas isso, com as crianças, mas com aqueles que chegavam perto dele. Fosse um leproso, fosse um cego, um paralítico, as suas mãos acolhiam aqueles que estavam necessitados. As nossas mãos têm que ser mãos que acarinham. A grande mensagem da Igreja do primeiro século era o amor dos irmãos. Vede, diziam, como eles se amam. E realmente nós temos que demonstrar na nossa maneira de atuar que efetivamente nos amamos uns aos outros, que as nossas mãos acarinham, que recebem, que aconchegam, que são capazes de dar algum conforto, alguma paz. Meus irmãos, que bom é quando nos cumprimentamos uns aos outros. Às vezes fico preocupado quando não consigo chegar junto de todos os irmãos. E alguns reclamam, ontem não consegui falar com o pastor. Mas é tão necessário que tenhamos estes gestos, de uns para com os outros, para que a nossa comunidade possa ser conhecida como uma comunidade que se ama, que se acarinha, que procura entreajudar-se, que é efetivamente uma comunidade que segue a Cristo, que saibam todos que nós também estivemos com Cristo e que aprendemos dele a nos acarinharmos uns aos outros. As mãos do meu mestre eram também mãos que levantavam. Ele realmente é o bom samaritano, aquele que levanta o homem que está caído à beira do caminho. O primeiro gesto que tem o bom samaritano é levantar aquele homem que tinha sido magoado, que estava ferido. Ele precisava de o levantar. E era assim o meu Salvador. As suas mãos levantavam. Não havia ninguém que chegasse junto dele que ele não procurasse levantar. Podia ser uma meretriz, uma mulher achada em pecado. Ele vai levantá-la. Ele vai dizer-lhe, mulher, ninguém te condenou, também eu não te condeno, vai, não peques mais. Ele levantava, meus irmãos. Podia ser um homem injusto. Ele procurava levantá-lo. Podia ser um cobrador de impostos, um Zaqueu. Ele procurava levantá-lo, dizendo-lhe, hoje me convém pousar em tua casa. A grande missão do meu mestre não era condenar, mas salvar. Os discípulos quiseram um dia fazer descer fogo do céu sobre aqueles que não quiseram aceitar Jesus. E Jesus disse-lhe, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem veio salvar, não veio condenar. É esta a nossa grande tarefa. Meus irmãos, as mãos do meu Salvador eram mãos que seguravam. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é o bom pastor que segura, que guarda, que protege. Ele é retratado na ovelha perdida. O bom pastor vai procurá-la, vai encontrá-la lá no abismo, mas vai buscá-la, segurar no seu regaço para que ela seja protegida. Pedro está a afundar-se. Ninguém o poderá salvar, ninguém lhe poderá valer. Apenas a mão de Jesus irá chegar junto dele para o erguer e ele será salvo então.
porque ele estava à mão de Jesus. Mas, meus irmãos, por fim quero vos dizer que a mão de Jesus era a mão que apontava o caminho. Iam ter com Jesus um príncipe e perguntava-lhe como podia herdar o reino dos céus. E Jesus apontava o caminho certo, o caminho exato. Para ir para o céu, tu tens de fazer assim. Ou um mancebo de qualidade que vinha ter com ele e perguntava qual era o grande mandamento. Jesus vai dizer-lhe exatamente o que é que ele deve fazer. Jesus sabia apontar o caminho. Ele considerou-se a si mesmo o caminho. Meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo com a missão de apontar o caminho. Estamos no meio de uma encruzilhada, às vezes. Há pessoas hesitantes, há pessoas que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Muitas vezes indagam o seu coração e não têm resposta alguma. É preciso que nós saibamos que as mãos do nosso Mestre sempre apontavam o caminho. Mas por fim, meus irmãos, eram também mãos de justiça. É curioso, mas as mãos do meu Mestre também sabiam pegar no azorrague. Também pegavam no chicote. Sobretudo quando alguns entravam no templo para causarem dano à presença do Senhor, à obra do Senhor. E por isso Jesus não teve dúvida alguma em praticar aquele ato de justiça, lançando fora os vendilhões do templo. Meus irmãos, nós temos que ter mãos justas. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. A justiça é sempre obra de Jesus. A transgressão merece castigo. E muitas vezes o Senhor nos açoita para que nós sejamos alertados para a boa justiça que deve fazer parte da nossa vida. Alguns hesitavam se deviam dar imposto a César, mas Jesus, justo como sempre foi, disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos de aprender tanto com Jesus. Temos de olhar tantas vezes para as suas mãos. Havia uma mãe que muitas vezes não tinha a proximidade da sua filha, porque as mãos daquela mãe estavam queimadas, tinham sido queimadas pelo fogo. E porque eram mãos tão deformadas, a menina não tinha muita força para se aproximar daquelas mãos. E fugia delas, às vezes, quando havia um gesto de carinho. Então o pai teve de lhe contar a história de uma mulher que arrancou do berço a sua menina pequenina e a roubou às chamas e conseguiu salvá-la, ainda que queimando as suas próprias mãos. E quando a menina soube que as mãos da sua mãe tinham sido queimadas para que ela fosse salva, ela foi ter com ela e beijou-lhe as mãos e disse-lhe: mãe, tu tens as mãos mais belas do mundo. As mãos de Jesus são as mãos mais belas do mundo, porque têm sinais de cravos, de feridas que foram feitas por nós para nos salvar.
para nos dar a vida eterna, para nos levar até ao céu. Grande é este nosso Salvador e por isso nós queremos lembrá-lo uma vez mais nesta manhã. E queremos fazê-lo, meus irmãos, recordando aquilo que